O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Queremos te pedir perdão nessa noite, Senhor. Se estamos fazendo algo, Pai, que não esteja te agradando, nessa noite te pedimos perdão. Liberamos perdão, Senhor. Pedimos para que o Senhor faça morada no nosso coração, Espírito Santo. Tu tem liberdade no nosso meio, Senhor. Tu tem liberdade, Senhor, essa igreja é tua. Esse povo é teu, Senhor. Vai agir mais no nosso meio. Queremos assistir a tua presença, o teu toque, Deus. Em nome de Jesus. Se alegrar nesse dia O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Ai, Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome. No meu jardim, entrei a porta, abri meu coração, minhas raízes, com minhas lágrimas, eu traje adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o livro do primeiro amor. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu já te particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o livro do primeiro amor. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu já te particular. Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu já te particular. Te adoro,
Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Dia glório, dia glório. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Aleluia. Vem, Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, que te resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Glória a Deus. Feche os seus olhos por um minuto. Entenda que se fosse por causa do espiritual de todas as lutas e batalhas que tentaram nos impedir de estar aqui nessa noite, se você entender isso e começar a clamar ao Senhor, para que Ele venha todos os dias te resgatar, te libertar, que Ele venha sobre você todos os dias, que você possa entender que o inimigo das nossas almas tenta nos parar, mas nós servimos um Deus que pode todas as coisas, que todos os dias Ele está se aperfeiçoando as nossas fraquezas. Espírito Santo de Deus, clamamos ao Senhor nessa noite. Vem, Espírito Santo, vem sobre cada um de nós. Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Novamente, chama o Senhor, chama o Senhor. Ei, Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Olha o teu nome, Senhor. Glória, glória, aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Deus. O fogo não me queima. Aleluia. As águas não vão afundar. Glória. Pois estás comigo. Não, eu sou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e a sombra de novo eu tenho.
creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que Deus irá fazer de novo. Eu creio em ti. Aleluia, Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Vai profundo, Senhor, Deus. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou parado, eu sou feliz. Não estou sozinho, tu estás comigo. Quer ver por quê? Se eu estou parado, porque nunca perdeu batalha. Seu nome é Deus agirá e nas costas de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás sofrer de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás sofrer de novo. Eu creio em ti. Oh, aleluia, Espírito Santo, Senhor, Santo Espírito de Deus, nossa morada com você, aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. Fale bem forte assim do Senhor. Teme porque se eu estou guardado porque nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em ti, Senhor. Nós cremos na tua posição. Nós cremos, Senhor, em teus sinais. Nós cremos, Senhor, que não há tempestade que pode derrubar, Senhor, aquele que está firmado em ti. Espírito Santo de Deus, ouça o nosso clamor, ouça as nossas orações, porque nós cremos, Senhor, que no teu tempo, no tempo certo, o Senhor fará, em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia, Jesus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha,
promessa de Deus, esquecemos da bondade dele sobre as nossas vidas. Esquecemos que Ele é um Deus bondoso, poderoso, piedoso. Ore cantai a machuria dele. Glória, glória. Emaia zuria neca e a machuria dele. Glória, glória. Meu Deus, que nós servimos em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és santo, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E amigo é, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, por todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu vivo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Glória, és fiel em todo tempo, és fiel, Pai, em todo tempo tu és tão bom, de todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Continua nesse mover. Espírito Santo do Senhor está aqui. A palavra de Deus diz: aonde estiverem nós homens reunidos, ali ele estaria. E aqui ele está. Deseja no fundo do teu coração que ele veio com uma varanda de fogo sobre você nessa noite. Espírito Santo de Deus,
sentir sobre as nossas vidas. Recaia mais, olha, recaia, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és precioso nas nossas vidas, Senhor. A ti toda honra, Senhor, a ti toda glória. Nós dispomos ao coração do teu povo, Senhor. A direção, Senhor. Convence, Pai. Cura nessa noite, Senhor. Liberta nessa noite. Estamos sedentos da tua palavra. Estamos sedentos, Senhor, do teu Espírito sobre nós. Espírito Santo de Deus. Vamos cantar mais uma vez. Como o único coro só, quem é fiel. Amém? Em nome de Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glória ao teu nome, Pai. Santo, Senhor, aleluia, Deus. Glória, 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 Deus. Que me faz dizer, Moisés, vai em meu lugar.
forte é você. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Oh, aleluia! Eu vou subir um monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Vamos subir. Eu vou subir um monte e muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me santo com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar, e não me tira o medo, e me faz dizer: Moisés, o Pai é meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Ei, Pai, a tua presença. Aleluia, Jesus. É você. Aleluia. Feche teus olhos, você que pode, levanta as tuas mãos. Aleluia, Jesus. Deus amado e bendito, obrigado, Senhor. Tu és nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus, em ti nós confiamos. Estamos aqui, Deus, porque o Senhor é quem nos trouxe, Pai, somos conduzidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Ah, Deus, nos envolva, Pai, na Tua glória, nos envolva nos Teus braços, Aleluia, nos envolva, Deus, na Tua Santo de vontade, no Deus. Teu querer, Senhor Jesus, Oh, porque o Senhor glória ao sabe e conhece o nosso coração, Senhor. O Senhor conhece os desígnios que estão dentro do nosso coração, Senhor. Nós colocamos, Deus, diante de Ti, Pai, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas petições, Senhor. Conforme nós cantamos aqui, Senhor Jesus. Guarda, Pai, os nossos caminhos, Pai, e arranca, Pai, os nossos inconvenientes, Senhor. Toda incerteza da manhã, toda dificuldade, Pai. Tudo aquilo, Deus, que não provém de Ti, Senhor. Arranca, Pai, do nosso coração, Pai amado e bendito. Pai, nós sabemos, Pai, que queremos subir um monte, Pai, para estar mais perto de Ti, mas quem sabe hoje, Pai, esse monte é estar aqui na Tua casa, Senhor Jesus, buscando de Ti, Pai, respostas para as nossas perguntas, Senhor Jesus, buscando mais de Ti, Senhor Jesus, para as nossas vidas, Pai. Queremos, Deus, sim, mais intimidade contigo, Senhor Jesus. Nós estamos, Deus, buscando mais e mais a Tua face, Pai, a Tua presença, a Tua direção, Pai, para andar nas Tuas vontades, Senhor, e não na nossa, Senhor Jesus. Deus, nós temos a certeza do que diz a Tua palavra, Pai. Caiu 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, Pai, nós não seremos atingidos, Pai, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é nosso refúgio, Pai. Em Ti nós estamos guardados, Senhor Jesus. Que essa certeza, Pai, da manhã possa estar fora, Pai, dos nossos caminhos, Pai. Distante, Deus, do nosso coração,
Senhor, mas coloca, Deus, a certeza, Pai, do amanhã, certeza, Deus, do que o Senhor é conosco, Pai, e o Teu nome, Senhor, ser glorificado em nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, por tomar os nossos assentos, amém. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Aleluia. Senhor. Louvado seja o teu nome. Então me tira o medo, Senhor. Aleluia, Jesus. Não tenha medo, querido. Aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Porque tudo aquilo que o Senhor coloca em nosso coração, querido, a Bíblia diz que Ele sabe o fim das coisas. E tudo que Ele tem para as nossas vidas, aleluia, é bom, agradável e perfeito quando vem da vontade dEle. Então me faz subir, Moisés. Subir, querido, ainda que em dificuldades. Aleluia. Quando na direção de Deus. Não traz dor, não traz arrependimento, não traz judiação. Aleluia, Deus. Mas traz alegria. Você venha ser encontrado pelo Senhor Em em meio a todas as dificuldades que nos cercam. Aleluia. Mas que nós venhamos ter a certeza que nele nós somos mais que vencedores. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Que bom revê-la. Que bom revê-la. Amém? Que Deus abençoe quem está junto contigo. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Vocês sejam alvos das bênçãos do Senhor. Amém. Que o Senhor venha nos encontrar e que aquilo que Ele tem para as nossas vidas venha à existência. E nós venhamos nos alegrar juntos. Amém? Quero chamar aqui a nossa irmã. As crianças primeiro? Eu sempre esqueço. As crianças, vem aqui na frente. Então. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Amém. Pode se colocar de pé, querido. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Deus. Vamos estar orando pelas crianças. Só duas crianças. Glória a Deus. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, queremos colocar diante de Ti, Senhor, aí as crianças desse ministério. Entendendo, ó Pai, que a eles pertence o futuro dessa igreja. Sabemos que daqui, Senhor, vai sair missionária, vai sair pregadora da Tua palavra, Senhor, vai sair profeta. E que eles venham dar continuidade, Senhor, a tudo aquilo que um dia nós iniciamos. Senhor, venha dar inteligência e sabedoria aos pais, Senhor, para que possam manter eles no Teu caminho. Que ao crescerem, Senhor, eles possam fazer boas escolhas e as escolhas sejam estar na Tua presença. Abençoa, Pai, o caminho, Pai, o alto da cabeça, a planta dos pés, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ana Liz. Amém, Jesus. Amém, Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Pai. Tu és santo, tu és poderoso. Tu és o bom Senhor de todas as coisas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olha o Senhor, povo de Deus. Amém. Vamos glorificar, né? Se alegrar na presença desse nosso Deus. Aleluia. Ele que é santo, Ele que é poderoso. Ele que é o único digno de receber da nossa parte todo louvor e toda adoração. Glória a Deus. E é sempre um momento de alegria, um momento que a gente se coloca na presença desse nosso Deus. Sim. Quando a gente se alegra em saber que é domingo e é dia de... É o dia da família, né? É o dia que a gente se dispõe a almoçar todo mundo junto, a passar parte do tempo com aqueles que fazem o nosso coração feliz. Amém. E ainda com alegria nesse mesmo coração de chegar à noite, chegar a hora da gente louvar, da gente engrandecer o nome desse Deus, da gente agradecer pela semana que nós tivemos, já pedir a proteção para a semana que nós estamos iniciando, e tendo sempre a certeza que Ele vai estar sempre conosco, aqueles que creem, aqueles que buscam
por esse Deus, Ele é fiel para estar sempre presente na nossa vida. Que a gente venha a caminhar cada dia mais na presença desse nosso Senhor. Que a gente sempre diga assim: Pai, se a Tua presença não for conosco, que a gente não chegue a esse lugar. E que a gente esteja sempre com o coração aberto e disposto a ouvir do Espírito Santo. Porque Ele nos direciona, Ele diz para a gente se a gente avança, se a gente recua, se a gente vai para um lado ou para o outro. Quando a gente está na engrenagem perfeita com esse Deus, isso acontece. Ele não deixa a gente dar um passo maior do que a gente deve. Ele não deixa que nada venha contra nós. E para isso a gente precisa estar com esse coração ligado no que o Espírito Santo nos ordena. Eu vou deixar uma passagem aqui para a meditação dos irmãos, que está lá no livro de Isaías, capítulo 54, e eu vou no versículo 17. Se puder acompanhar, eu agradeço em nome de Jesus, porque a gente deve estar lendo, como o pastor já disse aqui várias vezes, a Bíblia não manda que a gente leia, mas que a gente medite. Amém, Jesus. E para a gente meditar, a gente tem que se dispor a abrir ela todos os dias. Não só nos nossos momentos de dificuldade, porque às vezes a gente só procura uma Bíblia, a gente só procura uma pregação, seja no celular, seja no computador, na TV. Às vezes só nos momentos que a gente está precisando, no sentido de porque precisar, a gente tem que precisar todo o tempo. Independente do momento, da alegria, de tristeza, com dinheiro, sem dinheiro, bem casado, mal casado, a gente tem que estar sempre buscando da palavra do Senhor. Aleluia. Mas às vezes a gente só busca num momento de necessidade. Não está errado. Porque glória a Deus, porque quem procura Deus no momento que precisa. Mas também no momento que a gente está feliz, no momento que a gente está alegre, a gente também deve procurar, porque ali também vai nos dando direção para a gente manter. Porque a palavra do Senhor já disse que nesse mundo a gente vai ter aflição. Mas que isso venha e a gente tenha força para suportar, a gente tem que estar blindado com a palavra do nosso Senhor. Amém. E lá em Isaías capítulo 54, versículo 17, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia. E toda a língua que levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém, Jesus. Aí, irmãos, a gente entende quando diz ali que é uma promessa do Senhor, é uma coisa que Ele deixou para aqueles que vivem na presença dEle, para aqueles que buscam a presença desse Deus. Que nada que levante contra a nossa vida, nada que venha da parte do inferno contra nós, seja uma palavra, seja uma pedra, seja um levante contra aquele que está buscando a palavra do Senhor, não prospera. E para isso a gente tem que permanecer, independente do momento. Ah, hoje eu estou bem, eu estou com Deus. Ah, hoje eu estou mal, eu estou com Deus. Essa passagem da Bíblia, ela fala sobre a Nova Jerusalém, né? E que assim seja na minha vida e na vida de vocês, que a gente esteja sempre renovando essas promessas de Deus na nossa vida. Porque a palavra do Senhor, ela não é vazia, ela não é falha, ela está sempre completa. E que a gente possa estar sempre buscando, para que nada que venha contra nós, contra a nossa família, contra o nosso emprego, contra as nossas finanças, contra o nosso casamento, para que isso não prospere, como já é uma herança daqueles que creem e que vivem na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. São da mensagem de hoje. Deus é bom. Amém. Nelson, com a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Um versículo bem conhecido, Jeremias 29:11. Aleluia. Aleluia. Que diz assim: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Aleluia. Diz o
Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para si. Aleluia. Aleluia. Os planos de Deus são muito diferentes daqueles planos que a gente traça para a nossa vida. Às vezes a gente sonha grande, coisas grandiosas, mas a vida ela não sai como a gente quer. A gente imagina e a gente acha que aqueles nossos sonhos não são para nós, que a gente nunca vai conseguir chegar aonde a gente sonhou. Mas aí vem Deus com os planos deles. Aleluia. Nos mostra que os sonhos deles são muito mais altos. Amém, eu creio. Eu creio, Senhor. Vou contar um pouquinho do que Deus fez essa semana comigo. Aleluia, Jesus. Sabe quando a gente está no fim vendo o fim do túnel, mas não consegue enxergar a luz? A gente sabe da promessa, onde Deus prometeu, mas tudo na nossa vida está se caminhando no sentido contrário daquilo que Ele prometeu. Na segunda-feira de madrugada, o Espírito me chamou para orar às 2h41 da manhã, exatamente esse horário. Eu levantei, fui para a sala, dobrei os joelhos, deitei meu rosto no sofá e falei para Deus tudo o que estava me afligindo, a situação que a gente está passando, esse fim do túnel que a gente não consegue enxergar a luz. Mas eu não ajudei nada. O silêncio de Deus permaneceu. Passou o dia, nós subimos ao monte, ficamos 1 hora ali segurando e o silêncio permaneceu. Eu cheguei a questionar se meu coração estava realmente alinhado com aquilo que Deus queria, mas o silêncio permanecia. Naquela madrugada, o Espírito novamente, no mesmo horário, 2h41, ele me chamou para orar de novo. Fui para a sala, dobro meus joelhos, deito meu rosto no sofá, entrego para o Senhor tudo que me aflige, e o silêncio permanece. Passa a quarta-feira, coração aflito, angustiado, cheguei de madrugada, mesmo horário, 2h41, o Espírito me acorda de novo. Só que dessa vez eu não quis orar, não quis levantar. E o Espírito ficou lá no outro canto, para levantar. Deu 3h da manhã, o celular da minha esposa desperta, ela desliga o celular e volta a dormir. E eu permaneci deitado. Aí de repente eu chego do meu lado, levanta, eu tenho um novo propósito para você. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória ao teu Eu nome. estava assustado, só devo acordar. Fui para a sala, dobrei meus joelhos, coloquei meu rosto no sofá. Aí eu falei para Deus, eis-me aqui. Fala tudo que o Senhor tem para falar para mim. Aleluia. Tudo que o Senhor tem nos seus planos. Mas faz como o Senhor fez com Noé. Quando entregou o projeto completo, entregou a lista de materiais, Aleluia, Jesus. todas as medidas, Glória. entrega para ele como o Senhor entregou para ele a sabedoria, como o Senhor ensinou ele a construir, Aleluia. quando capacitou suas mãos. E foi nesse instante que eu percebi que eu não estava mais com o rosto no sofá, eu estava com o rosto no colo de Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus.
botou na sala da mãe de santo e fez o espírito dela dizer na cara dela: a permissão acabou. Aleluia. Glória ao Nada teu mais nome, pode ser Jesus. feito com isso. Aleluia. E a coluna de fogo se levantou diante dele. Aleluia, Jesus. Glória ao teu Aí nome. Jesus Pai. pega e traz um pouquinho mais perto do presente. E ele diz: até esse dia, tu vai estar segurando o documento que tu tanto quis. Eu creio, Senhor. Descansa no coração. Eu creio, Senhor. Eu Santo, comecei a santo, chorar, santo. chorei bastante, demorei para dormir, chorando muito. Eu pude contemplar o quão grandioso é o sonho de Deus. Que a gente possa ser um pouquinho como o Jó foi. Ele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu seus bens, perdeu até a sua saúde, por permissão de Deus, porque Deus queria provar para Satanás que ele era fiel. Que a gente possa ser fiel, que a gente jamais blasfeme contra o nome do Senhor. Aleluia. Porque os planos dele são muito maiores do que a gente Creio. jamais imaginou. A gente pode sonhar alto, mas Deus é muito mais alto do que a gente. Amém, Deus. Eu agradeço Glória a ao teu oportunidade. nome. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Andar na contramão, irmão, é andar em direção àquilo que Deus tem. Porque os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. É andar na contramão, querido, é isso aí mesmo. Duas introduções que vão facilitar a mensagem de hoje. Amém, Jesus. Guarda, querido, essas duas palavras que foram lidas hoje. Em Isaías e Jeremias. Para entender o que o Senhor quer conosco nesses dias. Aleluia, Deus. Pastor, Glória ao teu levanto nome, ele. Jesus. A oportunidade. Louvado seja o teu nome, Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio, aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Pai do Senhor, amados, Amém. Senhor. como é bom a gente chorar, mas chorar na presença de Deus. Aleluia. Deus. Poucos no mundo hoje, dos homens fortes, poderosos, as pessoas não choram na presença de Deus. As pessoas, os homens têm vergonha de derramar lágrimas. Você estava falando ali comigo, tá vendo? Aqui eu já colhi as lágrimas do pastor. Aqui eu já colhi a lágrima das irmãs. Aqui eu já colhi tuas lágrimas. Aleluia. Cada uma delas foi colhida por mim. Glória ao teu nome, Jesus. Se tem uma coisa, irmãos, que houve rebelião no céu, Deus baniu o pecado do céu, Deus baniu Satanás e aqueles que o seguiam. E se tem uma coisa que não vai subir aos céus, é ganância, é dor, é tristeza. Aleluia. Se há choro nos céus, é choro de alegria. Aleluia. Eu quero cantar um hino, amém? Amém. 422 da harpa cristã. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. 422 da harpa cristã, quem quiser acompanhar. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Deus. Deixa eu Meu Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Amém. Cantar, irmãos. Amém. Amém. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor.
As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter. O meu vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É isso, irmão. No céu não entra pecado, não entra dor, não entra tristeza. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Delícia. Amém, Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja para sempre, Deus. Glória, glória, aleluia. Cumprimento todos nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Vamos, o que Deus está falando aqui nessa noite é só para quem crê. Aleluia. Do espiritual. Eu creio, Senhor. Falando um pouquinho do que o meu esposo falou ali no dia que ele me relatou isso aí. Eu chorei tanto, porque foi tão lindo, pastor. Foi lindo e Aleluia. a gente, cada vez que ele fala, a gente consegue sentir a graça que foi aquele dia, porque Deus deu os detalhes, Deus mudou o nome da empresa. Eu glorifiquei, ele não mudou, ele acrescentou. E eu achei aquilo tão poderoso, e como meu esposo falou, a gente sonha tão pequeno daquilo que Deus tem para nossas vidas. E com isso eu pude contemplar, quem já ouviu meu testemunho, um pouco do meu testemunho, sabe o quanto esse salmo é importante na minha vida, que é o Salmos 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico em minha boca. Aleluia ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor.
Bem-aventurado o homem que põe o Senhor a sua confiança e não se despeita aos soberbos e nem se desvia a mentira. E eu amo essa passagem porque eu sei de onde Deus me tirou. Aleluia. Realmente Ele me tirou do lamaçal do pecado. E Ele veio com mais uma palavra e Ele reforça isso sobre as nossas vidas. Ele diz lá em Salmo 23 e diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansemente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é só o cumprimento daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Porque Ele me tirou. Quando eu falo, irmãos, que Deus tirou uma arma da minha mão, uma arma de verdade, colocou a verdadeira arma, a qual nós não perdemos nenhuma batalha. Eu lembro que muitas e muitas das vezes eu me sentia tão poderosa naquele morro onde eu morava, que eu enfrentava bandido, eu enfrentava policial. Eu poderia ver, pastor, eu não me glorio por isso, porque eu conseguia ver o medo que eles tinham por mim. Eu lembro que uma vez teve um traficante que ele botou uma arma na minha cabeça, pastor, porque teve um acontecido que de uma irmã minha que foi ameaçar uma moça numa boca de fumo que tinha lá, e eu fui ainda, por mim ainda não consegui, não teve uma desgraça, que ela botou a arma na cabeça da guria, e eu fui, tirei, foi um alvoroço, e ele falou: vocês foram na minha boca com uma arma, não sei o que, ele botou a arma na minha cabeça, ele falou: eu poderia te matar agora. Eu disse: então mata, então seja homem, mata. E eu lembro naquilo hoje, eu disse: meu Deus, como a fúria do inimigo era grande. E ele abaixou a arma, hoje também ele é cristão, ele aceitou Jesus, era um dos grandes maiores traficantes que tinha no mundo naquela época. Eu tive a oportunidade de rever ele e dizer assim: ó, glória a Deus, porque Deus nos livrou. Porque eu creio que nós éramos os piores que tinha naquele morro, porque todo mundo tinha medo de enfrentar, porque a gente ia para cima. Nem polícia nos enfrentava, pastor, porque mesmo depois que eu fui para a igreja, ele dizia assim: essa daí não dá para mexer. Mesmo depois que eu fui para a igreja, e eu vi a necessidade de eu sair daquele lugar, porque lá no morro eles me conheciam como pretinha. Se tu chegar lá no morro e chamar quem que é pretinha, todo mundo conhece. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque antes de eu sair de lá, Deus cumpriu isso na minha vida. Ele me tirou do lamaçal do pecado. Ele me revestiu com umas novas vestes. Eu não estou falando isso aqui, irmãos. Eu estou falando por dentro. Ele me botou um novo cântico em minha boca. E quando eu saí de lá, eu saí a irmã Nelly, saiu do morro. E eu entro, eu saio, e é como eu falo. A gente morava numa casa a qual eles diziam assim, irmãos, que lá naquela casa, era uma casa destruída, o número da casa da minha mãe já era 171. E lá era uma casa que foi invadida por polícia, foi invadida por bandidos, muitas das vezes, atrás de outros bandidos. Teve tiroteio da casa da minha mãe para a rua de baixo. A minha mãe quase morreu com uma bala perdida, eu já falei esse testemunho aqui, com uma bala perdida, porque Deus tinha um propósito para aquela casa. E hoje, se perguntarem, hoje eu moro na casa número 2, se perguntarem quem que mora, não é no Beco de Júlio, mas sim na Barra do Aririú. Quem que mora na casa número 2 é a irmã Nelly, que serve ao Senhor, leva a verdade ao que passa. Dou meu testemunho, sim, não, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. E Ele não é mentiroso, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu na minha vida que Ele ia me tirar do mundo. Ele me tirou do mundo. Ele prometeu na minha vida que de 3 casas Ele ia transformar um lar. Eu tinha 3 casas próprias, eu não tinha um lar. Hoje eu moro de aluguel e tenho um lar abençoado. E Ele cumpriu aquilo na minha vida.
E não vai ser diferente as outras promessas que Ele tem na minha vida e na sua Deus. vida. Porque não foi do homem que saiu, mas sim saiu da boca do Senhor. E eu glorifico o nome do Senhor porque Ele está aqui. É só a gente estar com os ouvidos sensíveis para ouvir. Porque às vezes a gente entra num lugar, em multidões, pastor, que a gente não escuta a voz de Deus como a gente está escutando aqui. Como o nosso pastor fala, esse não é um ministério pequeno, é um ministério novo. Mas é um ministério que cresceu já há muito tempo no coração de Deus. Eu creio que o que Deus faz no nosso meio, Ele não faz em igrejas grandes, em templos grandes. E eu creio que quando nós tivermos um templo grande, Ele vai continuar fazendo maravilhas que Ele faz nesse tempo pequeno. Amém. Deus nega meu vontade. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Creio, Deus. Deus, Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você me lembra no final de eu deixar mais. Que agora nós vamos para a palavra, não, porque senão eu passo despercebido, esqueço do nosso garoto que é recorde, mas no final nós vamos. Me lembra. Irmãos, eu creio que não em coincidências. Os irmãos sabem que eu não creio em coincidências. Amém. Mas eu creio e confio naquilo que o Senhor diz a nosso respeito e tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém, Senhor. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vamos ler novamente. Ezequiel capítulo 28, do 11 ao 18. Livro de Ezequiel, capítulo 28. Aleluia, Jesus. Eu disse que nós faríamos em 2 partes ou 3. Mas uma nós já fizemos, essa é a segunda. Nós encerramos aqui, mas vamos ver o que Deus tem, se nós encerramos ou vamos para a próxima. Ezequiel 28, versículo 11, a partir diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobriam. O sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. Desde que fosse criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis que pus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, os olhos de todos os que te contemplam. Amém? Até aqui. Semana passada nós falamos um pouco a respeito do que diz aqui em Ezequiel 28. Falamos a respeito da queda, até porque aqui há um paralelo entre o rei de Tiro e também fala o rei de Babilônia. E Isaías 14 fala também a respeito dessa queda e daquilo que o coração do nosso acusador
desejou. Então, por isso, ele foi profanado, ele foi lançado em terra. E semana passada, eu falei a respeito de algumas coisas, mas deixei uma janela aberta a respeito da salvação, dizendo que ele, Satanás, ele, como nós lemos, estava no Éden, jardim de Deus. Então eu entrei também e falei a respeito da salvação diante disso, quando falamos do jardim do Éden. Para fecharmos essa janela e seguirmos em frente, eu quero dizer aos irmãos que a salvação, ela se refere lá ao que diz em Romanos 10. Se com nossa boca confessamos e no nosso coração nós cremos que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, então declaramos isso, essa é a nossa salvação. É crer, é proferir que nós cremos sim, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então aqui nós fechamos essa janela e quero entrar e falar daquilo que foi dito hoje, do que disse o profeta Jeremias, do que disse o profeta Isaías e do que diz Ezequiel a respeito da queda e origem, para que nós entendamos, querido, entendamos uma vez por todas o quão poderoso é a autoridade que o Senhor colocou em nossas mãos. Aleluia, Jesus. E que nós precisamos usar dessa autoridade para vencer as acusações, as afrontas, as decepções e não mais então ficarmos presos a primeiras palavras mal intencionadas ou ditas a nosso respeito e ao nosso coração. Aleluia. E passarmos a crer verdadeiramente na palavra, naquilo que o Senhor disse. Se Ele diz que é. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. O tempo é dele, a vontade é dele, querido. E é nisso que nós precisamos entender. Diante disso, quero falar então a partir do versículo 14, aqui do capítulo 28, o qual nós paramos por aqui. Onde diz: Tu és o querubim da guarda ungida e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou-se iniquidade no teu coração. Quando a palavra fala que achou-se iniquidade no coração do inimigo, querido, é aquilo que ele desejou. Iniquidade, nós já falamos aqui, iniquidade é permanecer no mesmo erro. E ele permaneceu no mesmo erro, querendo que tudo aquilo que ele desejava em relação à soberba, isso ele todos os dias desejava, aquilo que não era dele, ou seja, a glória não era dele, a glória é de Deus, A glória é o teu nome, Jesus. a honra é do Senhor. Aleluia. A ti, Deus, a honra, a glória é por ti e para ti são todas as coisas. É a Deus, então ele queria isso. E em seu coração essa iniquidade, desse pecado contínuo, estava todos os dias latente no coração dele, na vontade dele. E Deus, por sua onipresença, onisciência, sabendo disso, então, diz a Bíblia, que aqui na multiplicação do comércio se encheu o interior de Satanás de violência. Que o nosso coração, querido, esteja em Deus, voltado a Ele, para as coisas dele, para fazer aquilo que Ele coloca no nosso coração. Quando a Bíblia diz que se encheu o coração de Satanás de violência, é porque o Senhor não criou a maldade, não criou o mal para o homem, mas por desígnio de um coração maldoso de Satanás, em desejar aquilo que não é dele, ele se apossou daquilo que é mal, e a maldade, que é uma ação do mal, tomou conta. Por isso a palavra vai dizer que encheu-se o seu interior de violência. Todo aquele que pratica o mal, a gente diz assim, o quê? O coração dessa pessoa está cheio de maldade, está cheio de mal, porque encheu-se o coração dessa maldade. Mas isso não foi criado para os seres humanos, não foi criado para nós essa maldade, não foi criado o ser mal ao homem. E por que pessoas são maus? Por que essa maldade impera no coração dessas pessoas? Por causa disso, querido.
porque são levados por desígnios e vontades daquilo que não vem de Deus. E aí então nós entramos dentro da mensagem, dentro daquilo que o Senhor quer nos direcionar. O querubim da guarda aqui, Satanás, ele foi criado por Deus e no seu processo de aperfeiçoamento, então ele se perde na caminhada. Mas ele foi criado como os outros anjos. Ele foi criado para ser, como disse no início, perfeito. Porque tudo que o Senhor cria é perfeito. Aleluia. Mas num processo ele se perde. Diz a Bíblia, em Lucas 10, queridos, Lucas 10. Em Lucas 10, os discípulos são enviados por Deus, de 2 em 2, onde fala da missão dos 70. E quando eles retornam, a Bíblia vai dizer em Lucas 10, a partir do versículo 18, eles dizem assim: mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí que os dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Veja que quando o Senhor Jesus vê essa queda do inimigo, querido, nesse mesmo instante, Ele é aquele que nos dá poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente, nos fará dano algum. Porque, não obstante, alegrai-vos, porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Eu quero que você preste bastante atenção a partir daqui, querido. Porque quando dá queda aqui, em Ezequiel 28, Jesus viu essa queda do inimigo. E quando ele vê essa queda, ele diz aos homens, ou seja, nós somos espíritos, querido, e estávamos com ele antes da fundação do mundo. Então ele diz o quê? Jesus viu a queda dele. E foi nesse momento da queda que nós recebemos lá, quando estávamos em Deus, essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada nos fará dano algum. Ou seja, querido, essa autoridade que nós temos hoje, ela se perdeu por causa do pecado. Mas entenda, ela já foi nos dada. E por que não usamos? Aleluia, Deus. E passamos todo o nosso tempo aqui sofrendo, querido, em não usar aquilo que é de direito nosso. Aleluia. É uma mensagem que começamos semana passada, querido. Foi feita uma introdução semana passada. Lembra que eu disse assim, tem mensagens que parece que a coisa não flui, pesa, não anda. Porque quando nós deixamos que o Senhor tire as escamas que estão nos nossos olhos, querido, o inimigo vai perceber que então foram abertos os nossos olhos espirituais e nós vamos passar a usar essa autoridade. E o inimigo não quer que nós usemos. Glória ao teu nome. Então, uma mensagem, quando ela é muito, vamos dizer, teórica, tem que ser muito estudada, automaticamente pesa, querido. Porque a intenção do nosso acusador é que nós continuemos com as escamas nos olhos, sem entender aquilo que de direito nós temos. E se nós temos esse direito, querido, que foi nos dado, nós precisamos usar. E eu costumo dizer, querido, que armas o Senhor colocou em nossas mãos, a autoridade e a obediência, quando unidas, querido, não tem como nós não chegarmos no objetivo que Deus tem para nós. Aleluia, Jesus. O que Deus tem para nós? E eu sou também mais um desses, o qual nós ouvimos aqui o testemunho. Eu sou um desses sonhadores, o qual o Senhor também me pegou e levou e mostrou aquilo que Ele tem para o ministério.
Mas nós precisamos crer naquilo que Deus mostrou. É verdade. Nós precisamos entender que é nosso aquilo que o Senhor mostrou. Porque se Ele nos mostrou, Deus, é porque lá Ele vai te levar. Em espírito Ele já levou. Mas quando vier a existência, tu vai saber o que fazer. E usar dessa autoridade, querido. É muito mais que isso. João, ou melhor, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, quando o Senhor nos mostra essa autoridade, nos leva aonde Ele tem. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios 2, versículo 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoremos os desígnios. Se ele foi expulso por causa de um desígnio que estava no coração dele, a soberba, vontade de ser quem não era, de fazer o que não podia, de ir aonde não era, de andar onde não era para andar. Paulo nos adverte na palavra, querido, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoremos os desígnios. Talvez muito dos desígnios do nosso coração é que nos levam por caminhos ou direção aonde o Senhor não quer. Aleluia, Deus. E então, quando a coisa não dá certo, nós dizemos: Senhor, aonde tu estavas que a coisa não deu certa? Desígnios fala de direção, fala de vontade, fala de desejos que não provém do Senhor, porque o inimigo, a soberba, fez com que ele desviasse. O processo daquilo que Deus tinha para ele fez com que ele desviasse da vontade de Deus. E nós, muitas das vezes, colocamos desígnios nossos à frente da vontade de Deus. É errado colocar aquilo que não é desejo do Senhor. Mas quando nós andamos por caminhos, talvez que nós escolhemos, o Senhor é aquele que não vai nos matar, não vai nos judiar, mas, queridos, vai ter consequências. Consequências, às vezes, porque nós tomamos direção, vontade ou decisões as quais não estão no coração de Deus. Aleluia, Jesus. Diante disso, quando Ele diz que nada nós sofreremos de dano, porque o nosso nome já foi arrolado nos céus, é porque o inimigo, dentro dos desígnios dele, e das vontades dele, dos desejos dele, daquilo que é nos tirar da vontade de Deus, como ele já sabe o que nos foi prometido como autoridade e está dentro do nosso coração, todas as vezes, eu já falei aqui, querido, todas as vezes que nós oramos, que nós buscamos a Deus, nós somos conhecidos no céu. Aleluia, E somos Deus. conhecidos no inferno também diante do nosso adversário. Eu sei que é uma mensagem que pode confrontar muito, querido. Mas entenda, todas as vezes que nós buscamos em oração, cada dia mais ter intimidade com Deus, nós passamos a ver o mundo espiritual, porque as escamas caem. E logo nós passamos a ter visões, às vezes visões as quais nós não desejamos, coisas feias, coisas horríveis, sim, mas por quê? Que é para nos tirar a atenção daquilo que Deus tem, e nós passamos a ser conhecidos. Outro dia nós fomos na casa de uma irmã, queridos, para dar um testemunho rápido, e eu não sou de dar testemunho, mas olha só o que ela disse. Nós fomos, eu e minha esposa, na casa de uma irmã, e ela disse assim: olha, para resumir a história, querido, para resumir a história, ela estava falando com uma mulher que conhece do mundo espiritual das trevas, e a mulher disse assim para ela: olha, hoje, aquele casal que vai lá na tua casa, eles são dirigidos por Deus. E ela disse assim: olha, ninguém sabia que vocês iriam na minha casa. Veja que quando nós oramos, querido, nós somos conhecidos também pelo nosso adversário. Nós somos conhecidos pelo mal. E não é por nós, é por aquele que habita em nós, e nós então entendemos aquilo que está em nossas mãos. Como aquela mulher sabia que nós íamos e somos dirigidos por Deus? Não é ela, querido.
é o que está nela. E por isso nós somos encontrados tanto pela luz quanto pelas trevas, querido. Mas aquele que habita em nós é maior que tudo. Aleluia. Conforme ele leu, toda arma forjada contra nós não prosperará em nome de Jesus. Por isso que eu disse para ti, guarda o que foi dito aqui, guarda o que foi dito aqui, querido. Porque nós estamos na direção de Deus quando nós andamos na contramão do mundo. Nós somos acusados em tudo. Mas nenhuma arma forjada pelo inimigo há de nos encontrar. Aleluia, Deus. Acusação nenhuma contra o justo prospera, diz a palavra. Teu nome, Jesus. Medita, querido, naquilo que você está lendo, medita naquilo que o Senhor está te direcionando para ler. Às vezes eu chego a gaguejar, querido, mas eu sei o que Deus está falando. Amém. Eu sei o que Deus quer. Amém. Eu sei o que Deus tem. E o Senhor está nos preparando para aquilo que está por vir, querido. Eu creio, Jesus. A maturidade espiritual é o que o Senhor deseja. Pois a Bíblia vai dizer que nós precisamos, e é o que Ele quer, que nós venhamos crescer em estatura e graça, não em estatura de crescimento natural. Quem nasceu para ter 1,60 m vai ter 1,60 m, quem tiver 1,70 m, amém, querido? Aleluia, Deus. Quem tem 1,65 m, 6, 7, sei lá, enfim, é a nossa altura. Fazer o quê? A quem é alto, a quem é baixo, amém? Mas não é só isso. É o crescimento da estatura do varão perfeito, é se encher do conhecimento dele, da grandiosidade dele. Porque se nós somos pequenos em estatura, nós somos grandes no Senhor. Eu creio, Jesus. Davi venceu o gigante com uma funda e 5 pedras, mas só uma foi o suficiente. E nós precisamos crescer nessa estatura e graça. A estatura, querido, é aqui, ó, é buscar dentro da palavra conhecimento, sabedoria do céu. Não é sabedoria nossa, é sabedoria do céu. A graça vai vir dele. Ele vai nos dar essa graça, querido. Pode ter certeza. A intimidade com ele vai fazer essa graça superabundar nas nossas vidas. Haja visto o que nós fizemos na terça-feira. Haja visto o que nós fizemos na terça-feira. Nós estamos aqui todas as noites, todas as terças orando. É terça de oração. Resolvemos ir orar no monte. Aleluia, Jesus. E eu pude ver, querido, uma meia-lua. A igreja orando. Aleluia, Deus. Glória Nós ao teu estamos nome, fazendo a Senhor. nossa parte. Senhor, estamos buscando esse conhecimento, essa intimidade, essa sabedoria tua, Senhor. Então vem com a tua graça e nos dá a direção certa para que o nosso coração não venha a ser soberbo, mas um coração quebrantado e voltado a fazer a tua vontade, Jesus. Amém, Deus. E sermos direcionados por Ele. É isso. Então a Bíblia vai dizer que somos conhecidos no céu. Atos, capítulo 19, versículos a partir do 13, querido. Eu vou ler e explico para você. Capítulo 19 de Atos, a partir do versículo 13, diz assim: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Versículo 15 diz: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Se tu não tem intimidade com Deus, querido, o teu nome não está rolado lá nos céus como o nosso, aleluia. Nós vamos ser afrontados e envergonhados. Por isso que nós vemos muitas pessoas endemoniadas aí, queridos. E não são elas, é o que está nelas para nos afrontar. Por isso Nelson foi levado aonde? Lá numa casa. Está entendendo o culto, querido? Está entendendo o que o Senhor está nos dizendo?
porque tu és conduzido no mundo espiritual, às vezes nós não entendemos o que está sendo ministrado, nós não entendemos o que está acontecendo dentro do culto. Mas quando nós entendemos qual é a leitura desde a primeira palavra introdutória até o final do culto, querido, o Senhor é aquele que nos mostra tudo, o mundo espiritual. Se o irmão foi levado a uma casa lá onde os espíritos estavam, ou trabalharam um tempo, o próprio Deus fez-o ver e dizer: aquilo que até outrora barrou, fez vocês não prosperar, hoje finda-se, encontrou-se em espírito e faz conduzi-los normalmente aquilo que Deus tem. Porque o teu nome já está arrolado lá nos céus, o nosso nome está escrito no livro da vida, e não será encontrado o nome daqueles que outrora não servem o Senhor. Aleluia, Deus. É Bíblia, queridos. Talvez você possa daqui a pouco sentir uma pressão, algo te dizendo: não vai, não faz, está ruim, não vai dar, não, vai dar sim. Por quê? Porque tudo isso é espiritual, querido. A vontade e o que o inimigo quer é te parar, é me parar, é nos parar. Mas o que o Senhor tem é maior. Aleluia, Deus. Os pensamentos de Deus são maiores. As vontades de Deus são maiores. Os desejos de Deus por nós são maiores. É o que o irmão deu. Então está tudo dentro da mensagem da palavra. Continua, querido. Não para. Não para. Não entrega. De maneira nenhuma. Nós aqui, aleluia, não estamos falando de Satanás para exaltá-lo. Não. De maneira alguma. Porque não é a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso ser, o nosso querer exaltar o que Satanás fez ou faz. Mas nós precisamos estudar e entender para então compreender e não cairmos nas ciladas do nosso acusador. Porque cair nas ciladas dele, a gente caía antes, quando a irmã disse que vivia num lago, num charco, num lamaçal, porque éramos conduzidos pelo mal. Hoje não mais. A Bíblia vai dizer que o Senhor é aquele que nos arrancou do império das trevas, nos arrancou de um charco, nos arrancou de um lamaçal, e nos enxertou no reino do Filho do seu amor. Aleluia. E por isso nós estamos aqui. Então, falar do inimigo, querido, é para que a gente possa entender o grau de autoridade que está sobre nossas mãos. E entender essa autoridade, entender isso daí, queridos, o nível de vitória que está nas nossas mãos, e entender que esse nível de vitória, o qual foi nos dado por Jesus, é o mesmo que destrói o reino das trevas sobre as nossas vidas. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Talvez seja difícil a gente ensinar sobre isso. E realmente, querido, estudar sobre isso, às vezes a gente começa a se perder nesse estudo. Mas quando tu entende quem tu é em Cristo, e entende aquilo que Deus colocou no teu coração, e sabes o que tem nas tuas mãos, aleluia, então tu passa a entender, compreender que você é vitorioso por aquilo que Deus te deu. Aleluia, Deus. Glória, Precisamos glória, usar glória. essas armas para que nós venhamos vencer, querido. Sofrimento nós vamos ter, dificuldade nós vamos ter, mas jamais nós vamos poder desistir, porque todas as vezes, querido, que nós achamos que estamos indo contrário, as coisas não estão acontecendo, que está difícil, não estamos prosseguindo. A caminhada, quanto mais a gente busca, parece que está mais distante, querido.
É Deus nos amadurecendo. Amém. Aleluia, Deus. Entenda que Deus está nos amadurecendo. E aquilo que nós não conseguimos ver lá na frente, o Senhor, sabendo que nós vamos chegar lá, com as dificuldades e lutas que estamos enfrentando, quando chegarmos lá aonde Ele quer, então nós vamos saber o que fazer. É isso que o Senhor faz conosco, para que nós venhamos amadurecer. Em momento algum o Senhor vai nos matar na caminhada. Aleluia, Deus. O sofrimento é para que nós venhamos ter mais comunhão com Ele. Quando Ele te chamar, quando Ele te acordar, querido, eu sei que é difícil, muito, mas enquanto Ele não conseguir dizer para mim e para ti aquilo que Ele tem como orientação e direção, Ele vai continuar nos acordando e nos chamando. Por quê? Porque durante o dia Ele busca falar conosco, mas nós, nas nossas atividades, não conseguimos entender o que Ele está nos dizendo. Aleluia, Deus. E Ele vai achar o tempo que for oportuno para que Ele vá, então, entre em nosso coração e diga aquilo que Ele tem a nos dizer. O Senhor, Ele é atemporal e Ele vai achar um tempo para falar comigo e contigo. E vai achar formas para falar comigo e contigo. Porque é na multiforma dele que Ele nos encontra. Verdade, Jesus. Como Ele vai fazer, eu não sei. Quando vai ser, eu não sei. Mas que Ele vai fazer, querido. Ele vai fazer. Lucas 4, aleluia. Lucas 4. Veja que o Senhor, Jesus, quando foi tentado no deserto. Olha só a oferta que ele teve. Satanás diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Porque Satanás ofereceu a Jesus novamente aquilo que era dele. Queridos, aqui é algo que nós somos confrontados e oferecidos todos os dias. O inimigo sempre oferece aquilo que nós já temos. Ele não vem com nada diferente. Veja que ele ofereceu a Jesus a autoridade dos reinos, pois foi entregue no Éden quando Adão pecou. Foi perdido lá no Éden também essa glória. E ele oferece então a Jesus. Porque ela me foi entregue, disse Satanás, e eu a dou a quem eu quiser. Esses são os desígnios, querido, que nos tiram do centro da vontade. É quando ele oferece algo que nós já temos. Se ele te ofereceu algo que você já tem, recusa. Porque se Deus disse, e eu aqui afirmo, querido, fiquemos na primeira palavra que o Senhor nos disse. Descansa o teu coração, porque eu vou te dar. Descansa. Aleluia, Deus. O Senhor disse, olha, em determinado tempo, você vai ter isso e isso e isso. Amém. Fica nessa palavra. Glória. Porque no tempo do desígnio de Satanás, entendendo que nós estamos apreensivos, ele vai chegar na frente e vai nos oferecer aquilo que nós já temos. E nós vamos aceitar. E não é para aceitar, querido. Não é para aceitar. Descansa o teu coração. Se Deus prometeu que a empresa vai fluir, ela vai fluir. Se Deus prometeu que a porta vai se abrir, ela vai se abrir. Se Deus prometeu que tal porta ele vai fechar, ele vai fechar. Porque aquela que ele fecha, ninguém abre, que ele abre, ninguém fecha, ninguém é oportuno, vai acontecer. Os desígnios da nossa dificuldade, daquilo que é desejo do inimigo, querido, não podem prevalecer diante da vontade de Deus. Acalma o teu coração. Usa da autoridade e repreende aquilo que não vem de Deus. Aleluia, Jesus. Usa da autoridade e manda afastar aquilo que não provém de Deus.
Senhor, eu creio, Pai, daquilo tudo que o Senhor me mostrou. Porque eu, como um sonhador, o Senhor me levou em espírito aquilo que o Senhor tem e me fez ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem. E eu vou esperar em Ti, mas apenas me conduza por esse caminho. Não me deixa, Senhor, desviar, ainda que a dificuldade venha chegar à minha porta. Porque essa dificuldade, Pai, chegando à minha porta, não me deixa escolher ou ter escolhas ou opções erradas que não sejam a tua. Aleluia, Deus. Glória ao teu Estar nome. sempre na vontade, no centro da vontade de Deus. Estar sempre no centro do querer dele. Aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia, Jesus. E falar, queridos, dessa queda, ainda creio que nós vamos ter mais uma parte. Porque até aqui o Senhor conduziu aquilo que Ele tinha para hoje. E não conseguimos entrar propriamente dito na queda ainda de Satanás. E fique tranquilo, querido. Porque toda vez que alguém vem aqui e fala algo, eu sei que é direcionado por Deus. Aleluia, E Jesus. muitas das vezes, quando nós viemos e falamos algo, nós pensamos que é para a igreja, mas guarda no teu coração que isso pode ser direção para nós mesmos, daquilo que Deus está falando e fazendo em nossas vidas. Amém, Jesus. Amém? Nós vamos fazer uma terceira parte dessa mensagem, porque, queridos, nós estamos entrando, e quem está vindo às quartas-feiras vai entender o que eu vou dizer. Nós estamos entrando num período em que o Senhor está nos conduzindo para coisas grandes, novas e espirituais. Aleluia, As Jesus. quartas-feiras estão sendo diferentes. E eu digo com certeza que o Senhor está nos preparando para aquilo que nós vamos enfrentar às quartas-feiras. São coisas mais profundas da parte de Deus. E eu digo aqui, quem tem e sabe que tem ministério, aqui pode usar. E nós vamos precisar muito de que um venha interceder pelo outro. Aleluia. E que a igreja venha estar unida, buscando tudo da parte de Deus. Aleluia. Senhor, nos cobre, nos guarda, nos dá direção. Nós não temos aqui o hábito, querido, o hábito de talvez estar entrando em batalhas, mas quando entrarmos, que nós venhamos entrar na direção de Deus. Aleluia. E a igreja venha a ser conduzida. Não apenas uma pessoa, mas a igreja venha a ser conduzida na direção daquilo que Deus tem. E nós estamos sendo preparados para isso. Por isso, também, essas afrontas. E se o Senhor nos chamou, querido, para 2 semanas, nós falarmos a respeito da queda, não fique apático a essa mensagem. Entenda que é algo espiritual da parte de Deus e Ele está, e isso já foi dito aqui, exigindo mais de nós, nos preparando, e vai ser maior a cobrança, e vai ser maior a exigência da parte de Deus, nossa, para com aquilo que está por vir. Aleluia, Jesus. Mas não tenha medo. Creia que o Senhor é aquele que está à frente dessa batalha. Creia que nós estamos guardados pelo Senhor. Aleluia. Nós cantamos aqui, queridos, que nós estamos guardados pelo Senhor. Temer por quê? Não tenha medo. Em frente, querido. Você que foi chamado para interceder, interceda. Você que foi chamado, querido, para louvar, louve. Você que foi chamado para pregar, pregue. Você que foi chamado, querido, para fazer estudo, estude. E traga aquilo que é profundo da parte de Deus para que nós venhamos crescer juntos, entender juntos, fazer a vontade dele. Aleluia. Amém? Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar Glória de ao pé. seu nome, Deus. Aleluia. Vamos passar do horário, vamos andar também dentro do horário, andar dentro daquilo que Deus tem. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Feche teus olhos, queridos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Que nós possamos juntos